Olá, tudo bem? A arquitetura é um tipo de arte visual muito conhecida pela humanidade, ao longo dos milênios, e presente atualmente na vida de todo habitante desse maravilhoso planeta azul. A arquitetura molda a vida de todos nós. É ela responsável por criar espaços públicos e privados capazes de unir, ao mesmo tempo, funcionalidade, estética e conforto. A palavra arquitetura deriva da junção entre as palavras gregas arché, que significa primeiro ou principal, e tecton, que quer dizer construção. Não é possível afirmar exatamente quando e onde a arquitetura surgiu na história da humanidade. Mas desde os tempos pré-históricos já é possível notar a preocupação do homem em moldar o espaço em que vivia, de modo que se sentisse mais seguro e confortável. Nos dias atuais, a arquitetura pode ser definida como a relação entre o homem e o espaço, ou melhor, a forma como ele interfere no meio criando condições estéticas e funcionais favoráveis para a habitação, utilização e organização dos ambientes. Já deu para perceber que o vídeo de hoje é todo dedicado a essa forma de arte milenar, não é mesmo? Pois então te convidamos a embarcar com a gente nesse vídeo e conhecer algumas arquiteturas incríveis que existem no mundo, descobrindo mais sobre esse modo artístico de construir e habitar, que moldou nossa história no passado. Partenon é o nome de um templo construído no século V a.C. na Acrópolis, uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas, e cuja estrutura, apesar do tempo, conflitos e poluição, ainda se encontra preservada. Construído entre os anos 447 e 438 a.C. Na Acrópole, o Partenon é um dos monumentos mais importantes da antiga civilização grega, além do edifício mais representativo de toda a Grécia. Consagrado à deusa Atena Partenos, o Partenon é um dos principais templos de construção dórica que se conservam, e também é o maior dos monumentos criados durante a época de Péricles. O Partenon é considerado uma obra de grande pureza e perfeição. De acordo com estudos realizados, o edifício do Partenon foi construído com mármore branco do Monte Pentélico, e foi concebido para abrigar a imagem de ouro e marfim de Atena Partenos, uma colossal estátua de 12 metros de altura, elaborada por Fidias. Com aproximadamente 70 metros de comprimento e 30 de largura, o Partenon estava rodeado por colunas em todo o seu perímetro, 8 nas fachadas principais e 17 nas laterais. Templo Expiatório da Sagrada Família. Uma das obras mais famosas, desenhado pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí, é uma das mais importantes da Espanha. Embora esteja ainda incompleta, a Igreja Sagrada Família tornou-se o cartão postal de Barcelona. Essa igreja é o ponto turístico mais visitado na capital da Catalunha e um dos mais turísticos na Espanha. A construção da Igreja Sagrada Família iniciou em 1882 e até hoje está em obras. Em 1926, Gaudí faleceu e não chegou a ver sua obra terminada. A igreja conseguiu ter um estilo único no mundo da arquitetura e arte modernista, que impressiona qualquer turista. O templo, quando estiver terminado, disporá de 18 torres, 4 em cada uma das 3 entradas portais. A jeito de cúpula, irá ter um sistema de 6 torres, com a Torre do Zimbório central dedicada a Jesus Cristo, de 170 metros de altura, outras 4 ao redor desta. Atualmente estão terminados os portais da Natividade e da Paixão, e foi iniciado o da Glória, estando em construção as abóbadas interiores. O interior estará formado por inovadoras colunas arborescentes inclinadas e abóbadas baseadas em hiperboloides e paraboloides, buscando a forma ótima da catenária. Estima-se que poderá levar no seu coro 1.500 cantores, 700 crianças e 5 órgãos. Mesmo ainda em fase de acabamento, é possível entrar para visitar a Sagrada Família inteira, e até assistir às missas. No interior da igreja ainda funciona um museu, desde 1961,
que possui vários objetos como desenhos, móveis e plantas da Sagrada Família feitos por Gaudí e também maquetes de vários tamanhos e ângulos da obra. Inclusive o próprio arquiteto está sepultado na cripta da Sagrada Família. Não importa qual a sua religião, ir conhecer a igreja arquitetada por Gaudí é obrigatório. Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma, chamado na antiguidade de Anfiteatro Flávio, é um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia, e originalmente cobertos com travertino. É o maior anfiteatro já construído e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 sob o regime do seu sucessor e herdeiro, Tito. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50.000 e 80.000 espectadores, com uma audiência média de cerca de 65.000 pessoas. O Coliseu Romano permitia a mais de 50.000 pessoas desfrutar de seus espetáculos favoritos. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, as exibições de animais exóticos, execuções de prisioneiros, recreações de batalhas e lutas de gladiadores acompanharam durante anos o povo romano. O Coliseu permaneceu ativo durante mais de 500 anos. Os últimos jogos da história aconteceram no século VI. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana e tem também conexões com a Igreja Católica Romana. Museu de Arte de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Mais do que um espaço de exposição de obras de arte, um verdadeiro cartão postal da cidade. Assim é o Milwaukee Art Museum, localizado às margens do Lake Michigan, uma das principais atrações deste agradável município de Wisconsin. Ele fica dentro de um belíssimo prédio projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. A estrutura do museu impressiona a partir do momento em que o público se aproxima da entrada, vindo de downtown Milwaukee. Uma pequena ponte para pedestres leva até o local, que funciona dentro de uma imponente construção branca, projetada por Santiago Calatrava, cujo formato muitos dizem ser o de uma baleia sangrando o mar, enquanto outros defendem que trata-se de um barco. Qualquer que seja o significado, o fato é que a arquitetura da construção combina perfeitamente com a bonita vista do Lake Michigan e as ruas arborizadas da cidade. E o que dizer do interior do museu? Com uma arquitetura clean, possui ambientes claros e amplos, fazendo com que o passeio se torne ainda mais agradável. De dentro dele, também é possível observar a beleza do Lake Michigan. As pirâmides egípcias. Sem sombra de dúvida, as pirâmides são alguns dos maiores representantes da arquitetura egípcia. Suas construções começaram a partir de 3.650 anos antes de Cristo, nas dinastias terceira e quarta dos faraós. Os arquitetos no Egito, por sinal, eram considerados como as pessoas que realizavam os grandes sonhos dos faraós. Necrópole de Gizé. A arquitetura das pirâmides se dividia em escalonada, ou em degraus, sendo estas o primeiro modelo de pirâmide construído. Elas tiveram grande importância, pois representavam uma evolução das mastabas. Posteriormente, na dinastia quarta, vieram as pirâmides lisas, sendo estas as que usualmente conhecemos hoje. Na cidade de Dassur está a primeira de todas as pirâmides. A vermelha. É um complexo composto pelas pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, além da Grande Esfinge. Tudo isso, inclusive, foi construído na quarta dinastia e hoje são consideradas como uma das 7 maravilhas do mundo.
Pirâmide de Djoser em estilo escalonado. A pirâmide de Quéops contava com altura original de 140 metros. A forma piramidal representava os raios descendentes do Sol, e a maioria das pirâmides eram revestidas por pedra calcária branca, polida e altamente reflexiva, o que dava a essas estruturas uma aparência brilhante quando vistas à distância. Taj Mahal. O Taj Mahal é um suntuoso mausoléu localizado na Índia. A construção foi eleita Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983 e também está na lista de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, desde 2007. Atualmente, o Taj Mahal recebe milhões de turistas durante o ano. É, sem dúvida, um dos mais emblemáticos pontos turísticos da Índia. A história do Taj Mahal tem início em meados do século XVII, quando o imperador mongol Shahjahan ordenou sua construção para honrar a memória de sua terceira esposa, Arjuna Banu Begum. Begum era uma princesa persa e a preferida do imperador. Eles se casaram em 1612 e ficaram juntos por 19 anos. Ela morreu ao dar à luz ao 14º filho do casal. Sua morte o abalou tanto que Jahan teve a necessidade de homenagear sua bela esposa. Assim, esse luxuoso mausoléu representa uma das maiores provas de amor do mundo. O Taj Mahal levou cerca de 20 anos para ser construído. A construção teve início em 1631 e foi concluída em 1648. O monumento foi feito em mármore branco e pedras preciosas jade, ametista, turquesa, lápis-lazuli, cristal, ouro, e contou com a força de mais de 20.000 homens. Teatro Nacional. Pequim, China. O Centro Nacional de Artes Cênicas ou Grande Teatro Nacional é uma casa de ópera em Pequim. Foi inaugurado em 2007 com capacidade para 5.452 pessoas sentadas e cerca de 12.000 metros quadrados de área construída, projetado pelo arquiteto francês Paul Andreu, está localizado em Pequim, na China. É um edifício curvo e gigantesco que possui uma superfície de 149.500 metros quadrados. A construção é uma cúpula com cobertura de vidro curvo e titânio, que aparenta estar cortada ao meio, e forma uma ilha no centro de um lago artificial. As áreas internas abertas ao público em geral tomam a forma de um distrito urbano com diferentes espaços. Ruas, praças, áreas comerciais, restaurantes, espaços de descanso e salões de espera. Esta área pública é altamente desenvolvida, a fim de dotar o edifício com seu caráter popular. O complexo foi concebido com o conceito de espaço livre, onde todas as pessoas pudessem desempenhar atividades diversificadas. As entradas estão posicionadas de forma a garantir a boa circulação das pessoas, e um fluxo suave em todos os lugares ao mesmo tempo dando a cada espaço sua devida função. E aí, gostou do vídeo? Obrigado por assistir. Então aproveita e deixe seu like e se inscreva no nosso canal, para não perder os próximos vídeos.